eu faço parte da comunidade Vida Plena desde 2015. Comecei aqui na Online, onde eu recebi o convite de Deus para fazer parte da família de Deus, né? Ser filho de Deus. Então eu tenho 25 anos, morava, né, aqui em São José dos Pinhais, até que Deus me levou para Moçambique há 5 anos. Então há 5 anos eu sirvo a Deus lá em Moçambique. O Marlon. Opa. Você pode contar um pouquinho para a gente sobre o seu processo de conversão? Como que você encontrou Jesus na sua vida? Eu conheci Jesus por um convite, né? Quando eu estudava no ensino médio, uma moça aqui da Online uma vez fez um convite para mim. E eu naquele tempo não precisava de Jesus, era o que eu pensava. Então eu simplesmente ignorei o convite dela. Depois alguns anos se passaram, eu tinha terminado o ensino médio, estava começando a faculdade, estava num bom emprego, tinha muitos problemas familiares. Eu não cresci do lado do meu pai, somente a minha mãe me criou, e eu tinha muitos problemas com a minha mãe, com os meus irmãos. Então quando eu fiz 18 anos, eu saí de casa para ir morar sozinho, ter a minha independência. Achava que estaria completo, né? Tendo a minha casa, o meu espaço, um bom emprego, a minha universidade. Só que faltava alguma coisa. Eu não era feliz com tudo aquilo. Então um dia eu liguei para aquela moça que um dia me fez o convite lá atrás. E falei, eu queria conhecer a sua igreja. Ela disse, pode deixar, hoje já é sábado, eu vou buscar você aí na sua casa. Algumas horas se passaram, ela estava lá na minha casa para me buscar. Me trouxe para a igreja, já participei do culto no mesmo dia. E eu fui muito, assim, chegaram para mim e me receberam como família. E depois daquilo eu disse, eu não quero mais deixar esse lugar. Alguns cultos se passaram, eu ia numa célula. Só que um dia Deus me pegou de jeito e me mostrou a paternidade dele. Eu não tinha o vínculo com meu pai e algo dentro de mim estava faltando. E nesse dia Deus mostrou a paternidade dele. E a partir daquele momento eu não deixei mais a presença dele. Glória a Deus. Você falou pra gente que você já faz 5 anos em Moçambique, né? Você pode contar também como foi esse processo para você, diante de Deus, no seu secreto, assim, de entender a grande comissão e de entender que você tinha que estar lá naquele momento específico? Em 2017, veio aqui a pastora Sônia, e então a partir dali começou um movimento para criar uma viagem missionária para Moçambique. E eu fazia parte de muitos ministérios da igreja. Eu já era líder de célula, estava na intercessão, trabalhava com os kids. E no dia que foi lançada essa viagem, eu estava com os kids. E nós lá ouvimos dizer que tinha surgido uma viagem missionária. Naquele momento eu olhei assim para minha líder e falei, eu vou ir. Ela olhou para mim e disse, Márcio, você está maluco? O que você vai fazer em Moçambique? Eu disse, eu não sei, eu sinto de ir. Então, depois daquilo, comecei a me preparar, né, financeiramente, para poder ir para essa viagem. Mas eu trabalhava, eu estudava, né, e eu falava, eu vou, não sei como, mas eu vou. E Deus começou um processo, né, para que eu pudesse ir. Naquele mesmo ano, a viagem estava marcada para o mês de julho, e quando foi em janeiro, eu fui mandado embora da empresa. Sem um trabalho, sem um sustento, não tinha como eu pagar a universidade. Eu tive que trancar a minha universidade. E eu dizia, Deus, o que está acontecendo? Não estava entendendo o que Ele estava fazendo. Mas eu disse, Deus ainda queima no meu coração a chama de ir com essa viagem, mas eu não sei como que eu vou pagar. E Deus, Ele foi provendo de todos os lados para que eu pudesse ir para essa viagem. Então eu fui para essa viagem missionária em julho, com uma equipe de 19 pessoas na época. E lá nós ficamos, acho que 2 semanas e meia, fazendo muitos trabalhos. Trabalhamos com crianças, com a comunidade, fizemos muita coisa. E chegando lá, a pastora Sônia disse assim,
nós estávamos reunidos e ela disse: eu tive uma visão com você. Eu olhei para ela e disse: comigo? Olhei para quem estava do meu lado para ver se não era com a pessoa do lado, mas ela disse: não, é com você. Deus me mostrou você voltando para Moçambique. Eu só dei aquela risadinha de lado assim e falei: tá bom, tá bom. E aquilo foi queimando dentro do meu coração. Eu fiquei pensando: eu voltar para Moçambique, o que eu vou fazer aqui, né? Eu tinha muita vergonha na época. Eu não conseguia chegar com uma pessoa e conversar com ela. Eu só tinha quando eu tinha intimidade com alguém, era fácil eu ter uma conversa. Mas se eu não conhecia a pessoa, eu não conseguia dialogar com a pessoa, não tinha palavras, não acontecia nada. Então, nós estávamos voltando, e daí no aeroporto, lá em Angola, ainda em África, o pastor Márcio olhou para mim e disse: Marlon, e aí? Eu disse: pastor, vamos orar. Nós chegamos, começamos a orar. Quando foi 2 semanas depois, Deus me pegou de jeito e disse assim, me entregando uma palavra, dizendo: deixa tudo para trás. Deixa tudo para trás. Eu disse: Deus, eu tenho um problema com a minha família, mas como que eu vou deixar a minha família e ir para outro lugar? Como que eu vou deixar os meus amigos? E ele mais uma vez disse: deixa tudo para trás. E para o lugar onde você vai receber 100 vezes mais. Eu disse: amém. Então vim, conversei com os pastores na época. Eles falaram: Marlon, você tem certeza? Eu disse: tenho. E ali começamos o processo para que eu pudesse ir como missionário para a África. Mas eu fui com o intuito de ficar 1 ano. Depois de 1 ano, o pastor me ligou e disse: Marlon, você quer voltar? Eu disse: não. Vou ficar mais 1 ano. Passou-se mais 1 ano, ele perguntou: Marlon, você quer voltar? Eu disse: não, eu vou ficar, porque o meu coração agora está aqui nessa nação. Meu coração não está mais no Brasil. A minha família está aqui, os meus amigos estão aqui, a minha igreja está aqui, mas eu sinto de Deus que eu devo continuar em Moçambique. E ali eu permaneci até hoje. Que legal, que bênção. Antes da gente continuar, eu só queria avisar o pessoal que lá no Instagram da Moonlight, a gente abriu uma caixinha de perguntas, tá? Para vocês enviarem perguntas que vocês tenham para fazer para o Marlon, que no final, quando a gente terminar o nosso bate-papo, a gente vai falar um pouquinho sobre elas, tá bom? Marlon, continuando o que a gente estava falando, você compartilhou um pouquinho sobre o seu processo até você entender de Deus o momento certo para ir. E sobre os recursos financeiros, como foi para você entregar tudo e confiar 100% na mão de Deus? Não foi nada fácil, porque para ir, nós tivemos que comprar passagens, nós tivemos que tratar muitos documentos, muita preparação para poder ir, né? Eu tinha que pagar todas as minhas contas parceladas que eu tinha aqui, cartão de crédito, porque eu precisava ir sem nada. Então eu fui simplesmente sem nada, né? A igreja disse: Marlon, nós vamos te enviar, nós vamos abençoar a sua vida. E eu fui. Não sabia como que ia ser, né? Não sabia quanto eu ia precisar para viver naquela nação. No lugar onde eu vivo, eles dão refeições 3 vezes ao dia. Então eu pensava assim: eu vou comer essas 3 refeições por dia. Não aguentei 2 meses comendo as refeições. E eu dizia: Deus, como que eu vou fazer? E Deus começou a tocar, né, de todos os cantos. Então uma pessoa me ligava e dizia: Marlon, eu sinto de mandar um valor para você. Marlon, eu sinto de fazer isso para você. De todos os cantos, né, do Brasil, de fora do Brasil, Deus provia tudo que era necessário para mim. Tudo. Tinha dias que eu não sabia o que eu ia fazer. Eu orava à noite e dizia: Deus, amanhã eu tenho que fazer isso. Eu não sei como. A minha conta está negativa. O que eu vou fazer? E eu só sentia paz no coração. Porque eu estava trabalhando para Ele, né? Eu estava servindo a Ele. Então eu tinha convicção que Ele ia cuidar de mim, né? Enquanto eu trabalhava para Ele, Ele trabalhava por mim. Então Deus sempre supriu tudo que eu precisava. Sempre. Que legal.
E como tem sido o processo lá em Moçambique, assim? Como que você enxerga o agir de Deus naquele lugar, assim? Você pode contar pra gente quais são as funções que você tem exercido lá? Como que tem sido alcançar aquele povo? Eu vivo numa base missionária, onde a gente tem 200 crianças. São bebês até jovens de 18 anos. E lá eu sou líder dos jovens. Nós temos 50 jovens e nós temos muitos ministérios fora também dessa base, né? A gente trabalha com jovens, a gente trabalha entregando cesta básica para a comunidade. E quando eu cheguei lá foi algo muito difícil, porque a cultura, quando nós vamos sair da nossa cultura para ir para uma nova cultura, tudo muda. Lá se fala o português de Portugal, é um pouco diferente do nosso português brasileiro. Então, eu tinha que me adequar àquele novo português. Lá se fala o inglês, eu não falava nada de inglês, só falava hello, mas não podia fazer mais nada além disso. Fala também a língua nativa deles, que é o Xangana, que é a língua materna, é a língua mais falada no país. Então, era muito difícil, porque a gente ia falar com alguém, a pessoa começava a falar em Xangana e eu não entendia nada. Eu dizia, Espírito Santo, revela aí o que essa pessoa está dizendo, porque eu não sei o que eu vou... Não sei, mas Deus sempre fazia as coisas acontecerem para que desse certo ali a conversa, né? Até mesmo quando a gente ia evangelizar por alguém, a pessoa manifestava, começava a falar em Xangana, eu dizia, meu Deus, o que eu vou fazer agora? A gente ia orar por Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, as pessoas caíam no chão, eu dizia, meu Deus, todo mundo cai no chão. Então, foi algo muito difícil naquele momento, para entender a cultura, né? Então, precisa de uma preparação quando nós vamos para uma nova cultura, né? A gente precisa entender a cultura deles, a gente precisa aprender a língua deles e também entrar dentro da cultura deles, né? Não podemos se adequar, porque muita coisa dentro da cultura deles é muito errada. Né? Mesmo dentro da igreja, pastores pregam coisas que são heresias. Então a gente tem que entrar na cultura, mas sempre seguindo a cultura da palavra. Achei muito legal que você falou sobre essa questão cultural, assim, e é justamente o tema de hoje, né? Você pode contar pra gente as experiências que você tem tido lá, se você teve algum choque cultural em relação à comida, à vestimenta, não sei, algum tipo de costume que eles tenham que foi muito diferente para você? Muita coisa diferente daqui. A primeira é que lá é muito quente, tem dias que dá 50 graus. E eu não gosto de calor, eu preferia o frio, porque eu acho que o frio deixa a gente mais estiloso, a gente pode colocar umas roupas diferentes. E daí eu tive que deixar as minhas roupas de frio de lado e começar a andar só de regata, calção e chinelo. Então isso era muito difícil, né? Se adequar ao calor. A água lá, a água é salgada, então a gente tem que comprar água para poder beber, que também não é barato. Lá a água é mais caro do que Coca-Cola. Então, às vezes, a gente opta em tomar Coca-Cola para poder economizar um pouquinho mais. Então, a água é muito diferente, a roupa deles é muito diferente. Lá eles usam um tecido que é a capulana, que é um tecido muito, muito quente. Eles usam como saia, como camisa, na cabeça, para amarrar a criança nas costas, na frente. Eles usam para tudo, né? Sem contar o lugar onde nós ficamos, onde eu fiquei. No começo era muito simples, eu dormia num colchão muito fino, numa cama assim de ferro, e um quarto muito simples, e no calor, à noite, não tinha ventilador, aquela coisa. A língua, que foi algo que me pegou muito, foi a língua, né? Poder entender a língua que eles falavam, às vezes é mesmo o português. Para nós, o nosso português, a gente diz uma palavra, mas eles entendem outra. Né? Então, muitas vezes davam risadas de mim, porque eu falava uma coisa e para eles era outra. Eu lembro que o primeiro culto que eu fiz para os jovens foi na comunidade, e eram cerca de 150 jovens, e eu preguei sobre santidade. E eu falei, você espera até depois do casamento
para você experimentar aquilo que Deus vai proporcionar para você. Naquele momento, todos os jovens daquela igreja começaram a rir de mim, e eu não entendia o porquê, né? E eu saí daquele lugar totalmente desmoralizado, dizendo: Deus, o que aconteceu? Eu preguei a tua palavra, mas por que riram de mim? Só que na cultura moçambicana, eles não esperam para depois do casamento para ter uma relação sexual. O homem e a mulher, eles precisam ter relação sexual durante o namoro, para saber se eles vão gostar, para saber se vão casar. Então isso é pregado dentro das igrejas pelos pastores moçambicanos. Então isso é uma cultura muito diferente para mim. E a comida também é muito diferente. Nesse lugar onde eu vivo, eles fazem 3 refeições por dia, que é o mata-bicho, que é o café da manhã, o almoço e o jantar. Só que é um ingrediente só. Por exemplo, de manhã é só o pão. Na hora do almoço é arroz com feijão ou arroz com algum legume. À noite é arroz. Então, chegou um momento que eu disse: Deus, eu não aguento mais comer arroz. Eu precisava de alguma coisa. Então, e lá eles usam uns temperos muito fortes. Então, até naquele momento ali, 3 meses depois, eu desenvolvi uma infecção estomacal muito séria devido ao alimento deles. Foi onde eu falei: Deus, agora o Senhor vai ter que prover, porque eu vou ter que fazer a minha alimentação. Não vou mais poder comer junto com eles. E Deus começou a trabalhar nisso. Entendi. Marlon, indo para um outro lado, assim, eu vejo que a gente tem se falado muito sobre missões dentro das igrejas, mas eu queria ouvir assim a sua perspectiva, e se você pudesse explicar um pouco para a gente como você enxerga, biblicamente falando, qual deveria ser o posicionamento da igreja em frente à grande comissão, assim, ao ID propriamente dito. Deus chamou todos nós para pregar o evangelho. A palavra dele diz lá em Mateus que ele deu autoridade para nós irmos às nações e pregar o evangelho. Então, muitas vezes a gente tem aquele medo, aquele receio do que o que eu vou falar, como que eu vou orar. Mas Deus só precisa de alguém disponível. Quando o nosso coração está disponível, Ele nos usa. Você não consegue explicar aquilo que acontece, mas Deus, Ele usa. Muitas vezes a gente olha as circunstâncias financeiras, culturais, e isso impede a gente de seguir naquele chamado que Deus tem na nossa vida. Então a gente tem que parar de olhar para as circunstâncias da nossa carne e olhar para o lado espiritual, para o lado daquilo que Deus tem para a nossa vida. Isso mesmo. Você contou um pouco para a gente também sobre a questão da igreja, né? Como vocês têm atendido essa igreja. Você pode falar um pouco mais sobre essa questão? Como que vocês, enquanto implantadores de igreja lá, e não sei se vocês fazem discipulado com eles, como que funciona essa questão com o povo de Moçambique para vocês? Uma chama que queima no nosso coração, tanto no meu, como da pastora Sônia, como no da Claudinha que está lá, é abrir uma igreja. O nosso grande sonho é ter uma comunidade de vida plena em Moçambique. Mas o país é um país muçulmano. Então eles fazem tudo para que seja mais difícil de abrir igrejas. Então as igrejas que tem já são igrejas muito antigas, que já estão instaladas lá. Então nós servimos nessas igrejas que já estão instaladas. Nós trabalhamos com seminário, encontro com Deus. Nos cultos a gente vai pregar tanto para jovem como para pessoas adultas, casais. Nós somos muito convidados para isso. E dentro mesmo da base onde nós vivemos tem uma igreja. Então nós trabalhamos nessa igreja discipulando as pessoas. Os moçambicanos não têm o costume de células lá, eles não têm o costume de discipulado. Eles não acreditam nisso. É somente vai no culto domingo, ouve a pregação e vai embora. Você está abençoado, já sabe de tudo. E nós já temos outra perspectiva acerca disso. A gente tem que acompanhar, a gente tem que estar do lado daquele irmão, para que ele caminhe no caminho do Senhor.
Então, a gente faz esse trabalho de acompanhar as pessoas dentro da igreja, os jovens, grupo de louvor. Nós não temos nenhum chamado com louvor, mas a gente entra para poder ajudar o grupo de louvor, a gente entra para tentar ajudar em várias áreas da igreja. Vamos orar para Deus enviar uns músicos para lá, então, né? E como tem sido essa questão de como as pessoas recebem o Evangelho e o trabalho que vocês têm feito lá? Você enxerga assim, em que pé que está o coração do povo que vocês têm lidado? Assim, você sente que eles estão mais de coração aberto ao Evangelho, ou existe uma certa resistência? Uma coisa que Moçambique tem é que o povo é muito alegre. Você chega lá, eles já vão em cima de você, já querem ser seus amigos. Eles já levam você para dançar, porque é um país que dança em tudo. Se está com fome, dança. Se está na igreja, dança. Se está triste, dança. Eles dançam para qualquer coisa. E eles têm o coração muito aberto para ouvir o Evangelho. Só que eles ouvem o Evangelho da igreja. No outro dia, eles vão lá na curaneria e ouvem aquilo da curaneria. Então, geralmente, aqueles que estão dentro da igreja, eles vão em várias igrejas, uma diferente da outra, vão na feitiçaria, vão na igreja católica, vão nas mesquitas, né, dos muçulmanos, e aonde eles ganham alguma coisa, por exemplo, comida, ou dinheiro, ou algum mantimento, roupa, qualquer coisa, é ali que eles ficam. Então, a gente costuma fazer um acompanhamento de algumas pessoas para que eles permaneçam, né, para que a gente possa levantar líderes que possam continuar acompanhando outras pessoas. Então, eles têm o coração aberto para ouvir, né? Eles têm sede por isso, mas tem que persistir, porque ouve por um ouvido e sai pelo outro muito rápido. Então, a gente tem que fazer esse acompanhamento para que dê certo. Entendi. A gente falou bastante, né, sobre essas questões mais de dificuldades assim que vocês têm enfrentado lá, mas você pode falar também um pouco sobre as alegrias que tem sido para vocês de estar naquele país, de estar vendo a mudança acontecer, assim, enfim, pontos que te remetem a isso? Uma coisa que me deixa sempre muito feliz é quando a gente vai pregar sobre o Espírito Santo, né? Por mais que eles tenham esse coração de ouvir e logo esquecer ou se desviar, quando há um mover do Espírito Santo, quando a gente faz um batismo do Espírito Santo, todos são batizados. Todos são batizados. Indiferentemente se é rico ou pobre, indiferentemente, eles são batizados. Eles são cheios do Espírito Santo. E isso é maravilhoso, né? E eles são um povo alegre. Eles cativam o nosso coração. As crianças, os jovens, né? Eles são um povo alegre. E eles têm um costume de que, se você diz algo e eles não concordam, eles vão perguntar. E eles vão perguntar. E eles vão perguntar. Eles têm esse costume. Então, isso nos deixa muito feliz, né? Porque a gente, quando começa a falar de Jesus para alguém, a gente quer que aquela pessoa mostre que quer, né? A gente quer ver os olhos dela pegando fogo, de ouvir mais acerca de Jesus. Então, quando a gente começa a falar e a gente vê que está tendo retorno daquilo, a gente continua, até que Deus pega de vez aquela pessoa. Realmente Deus está fazendo algo naquele lugar, né? A gente já está caminhando para as nossas perguntas finais, então continue mandando as perguntas lá no Instagram. Eu sempre ouço muito assim essa questão de como entender ou não se eu fui chamado para o campo missionário, para ir para outra nação, ou se eu devo ficar. E acho que a gente vai se alongar muito se entrar nisso. Mas o que eu queria perguntar para você é: que dicas você daria para quem está passando por esse período de espera? Para quem ainda ou não entendeu o que deve ser feito, ou está esperando aquele momento de Deus dar aquele empurrão inicial, assim, ou talvez seja o caso de, você foi chamado para ser um empresário. O que a pessoa deve estar fazendo nesse período de espera, de entender o que Deus chamou ela para fazer? A primeira coisa é ore. Ore e pare para ouvir a Deus, né? Eu costumo dizer que muitas vezes a gente está tão cheio de coisas que a gente não consegue ouvir aquilo que Deus tem para nós. A gente diz, eu vou começar naquele ministério porque eu acho que Deus quer eu naquele ministério. Não, mas Deus tem algo específico para cada um de nós.
né? E algo que nós precisamos fazer, se você for chamado para ir para outra nação, comece a estudar, né? Comece a se preparar. Se prepara estudando outro idioma, um idioma para onde você vai. Se prepara financeiramente. É muito importante se preparar financeiramente. O meu chamado é aqui na minha cidade. Ouça de Deus aquilo que Ele quer que você faça. É para trabalhar com os empresários? Então comece a estudar sobre isso. Se você chega diante de um empresário e começa a falar umas coisas sem sentido, umas coisas muito simples, ele não vai querer dar ouvidos a você. Então comece a estudar aquilo que você quer falar com eles, a área deles. Eu quero alcançar as universidades. Comece a trabalhar na linguagem daqueles jovens, daquelas pessoas, do público-alvo que você vai alcançar, né? Então precisa ter essa preparação, né? Você tem que ter o coração disponível, mas também se preparar para aquilo que você vai fazer. Perfeito. A gente vai entrar agora em algumas perguntas que eles fizeram para você. E perguntaram aqui se em algum momento você pensou em desistir e voltar para cá. Muitas vezes. Muitas vezes eu pensei em desistir diante das dificuldades, né? Eu ia para o secreto, porque lá nós não temos uma igreja onde nós vamos diante dos pastores e falamos, por favor, ore por mim. Nós não temos um líder de célula que podemos compartilhar, abrir o nosso coração. Por isso, vocês que têm célula aqui, honrem os seus líderes, abençoem a vida deles, porque eles são bênção na sua vida. Então, nós não temos isso lá. Então, nós temos que se apegar a Deus no secreto. Então, se nós tínhamos alegria, íamos para o secreto. Se nós tínhamos tristeza, nós temos que ir para o secreto. Então, muitas vezes eu cheguei diante de Deus e chorei, dizendo, Deus, o que eu estou fazendo neste lugar? Por que o Senhor me trouxe aqui? Por que o Senhor faz eu passar por tudo isso? E eu tinha muita vontade de voltar. Tinha muita vontade de voltar. Só que, como a palavra diz, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu apresentava diante de Deus, só que no dia seguinte, eu acordava renovado, com meu coração cheio de esperança, para ultrapassar aquelas dificuldades e vencer elas, né? Sabendo que o Espírito Santo estava ali junto, que Deus estava ali junto, e que eu não estava fazendo a obra por mim mesmo, mas que era a obra que Deus tinha escrito já. Ainda falando sobre situações difíceis, perguntaram se você já passou por alguma situação de medo. E eu queria complementar essa pergunta. Eu queria saber se você passou por alguma situação de perseguição religiosa, assim, que pode ter gerado medo. Já. Em Moçambique, eles são um povo bem agressivo, assim. Então, quando a gente sai na rua, é muito difícil a gente sair na rua sozinho. Porque lá há tipo um racismo por eu ser estrangeiro e eles serem moçambicanos, né? Eles costumam ver o estrangeiro de pele branca como alguém que tem muito dinheiro. Então, eu lembro que uma das vezes que eu saí na rua, um homem estava andando com o carro e ele parou o carro, desceu do carro, veio até mim, me pegou aqui pela minha gola e disse assim, o que você está fazendo aqui? Nós não queremos você aqui. Eu quero que você vá embora. E eu tinha muitos jovens caminhando comigo, e aqueles jovens também não ajudou em nada, porque ficaram tudo com medo. Aquele homem grande e forte, eu só olhei para ele e disse assim, eu não vou embora. Deus me trouxe aqui. E naquele momento eu comecei a ministrar sobre Deus na vida dele, e foi algo incrível, porque ele aceitou Jesus naquele momento. Então, Deus faz coisas maravilhosas. Caraca, glória a Deus por isso, que show. E mandaram uma pergunta bem feliz aqui. Querem saber se você quer casar, Marlon. É o sonho de todo jovem, né? É casar. Mas sim, esse era o meu plano. Antes da minha conversão, eu nunca tinha me envolvido com nenhuma menina, porque eu sempre tinha na minha cabeça que eu queria uma mulher que eu fosse namorar, noivar, e que seria a minha eterna mulher. Depois que eu me converti, que eu conheci a palavra, eu disse, uau, Deus cuidou de mim desde quando eu era pequeno, e eu não entendia isso. Então, esse sempre foi o meu sonho. Quando eu fui para Moçambique, eu disse, Deus, vai ser mais difícil de arranjar alguém aqui.
e por ser a cultura muito diferente, eu sempre levei mais a sério aquilo de Deus do que me abrir para conhecer alguém, né? Lá nós temos muitas meninas. Eu lembro que a primeira semana que eu cheguei lá, eu estava dentro de um ônibus lá, que eles chamam de machibombo, com algumas crianças, e chegou 2 moças assim na porta e disse: nós estamos a pedir seu número. Eu disse: pedir meu número? Me senti o maior bonitão, né? Mas eu neguei, né? Porque eu falei: eu não vou fazer isso. E fui indo. Durante esse tempo, houve uma missionária, ela era sul-africana, e foi a minha primeira paixão. Eu gostei muito dela, mas foi a minha paixão, mas não foi aquilo que Deus tinha para mim. Nós começamos a orar, oramos por 2 meses, até que Deus falou: não é essa que eu tenho para você. E quando foi, nós paramos de orar depois disso, quando foi 1 mês depois, ela foi embora, ela largou missões. Então eu falei: Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, né? E há cerca de 1 ano atrás, Deus abriu a porta para uma moçambicana e a gente começou a orar, né? Primeiramente eu ficava olhando para ela assim, eu falava: Deus, essa cultura, tem certeza que é isso que o Senhor quer, né? Mas pronto, continuei orando, orei por 9 meses sozinho, até falar com ela dos sentimentos que eu tinha, né, para a gente orar junto. E oramos junto, e Deus colocou aquela certeza no nosso coração, né, tanto no meu coração, como no coração dela. Então, atualmente eu estou namorando, e espero até o final do ano poder casar e viver o propósito de Deus nisso. Glória a Deus. Perguntaram também qual foi a sua melhor experiência em Moçambique. A minha melhor experiência foi a primeira vez que eu orei por cura. Eu orei por cura sobre um jovem, ele tinha 20 anos, e esse jovem, ele tinha uma dificuldade no pé, ele andava com o pé para trás, assim. Em Moçambique tem muita dificuldade nisso, as pessoas têm muitos problemas físicos, né? Motores para se locomover, tanto nos braços como nas pernas, e eu pude orar, né? E aquele pé daquele jovem, ele estava calcificado para trás, então ele andava com a parte de cima no chão, né? Já estava cheio de feridas, aquilo era algo que ele já não tinha mais esperança. E eu comecei a orar, orei a primeira vez e nada aconteceu. Falei: Deus, por favor, eu estou orando aqui, não me deixa sozinho nesse momento. Orei de novo e nada aconteceu. Né? E daí, de repente, nós fomos tomados pelo Espírito Santo naquele momento. Eu senti de lavar os pés daquele jovem. E quando eu comecei a lavar os pés daquele jovem, o pé dele foi voltando ao normal. Então, o pé dele foi virando. Aquele jovem, ele não conseguia se conter. Ele começava a chorar. E eu falando com ele, ele não estava ouvindo mais nada, porque ele só chorava. E eu sequei os pés dele, ele se levantou e conseguiu andar. Sem nenhum apoio, sem nada. Então esse foi o maior milagre que eu experimentei até hoje. Nós experimentamos muitos milagres lá, mas esse foi o que mais impactou meu coração, que foi logo na chegada que eu estava lá. Uau, super impactante. E complementando essa pergunta, assim, o que mais te empolga para continuar o trabalho em Moçambique? O que mais me empolga é o meu amor por Jesus. A gente vê Deus trabalhando na gente todos os dias. Eu falo que eu saí 4 anos e meio atrás aqui do Brasil, eu era uma pessoa. Agora eu sou outra pessoa. Não por causa de mim mesmo, mas por causa de Jesus. Né? A ousadia que Deus coloca no nosso coração, o amor que Ele coloca no nosso coração por almas, porque nós amamos almas, nós amamos falar sobre dele para as pessoas. Né? A gente vê as pessoas necessitadas, com fome e sede por ouvir o Evangelho. Então, isso que me move, isso que me empolga todos os dias, é poder acordar e dizer: Deus, hoje eu estou aqui, eu quero ser usado por Ti. E Ele sempre usa a gente de uma maneira diferente. Né? Seja um dia que seja só para ministrar alguém, um dia a gente só senta com alguém para conversar, às vezes a gente só senta do lado de uma criança, não falamos nada, mas a gente ali está vendo Deus trabalhando a cada dia e a cada momento. Isso que me motiva a todos os dias continuar. Amém.
E para a gente não se estender muito mais, assim, a nossa última pergunta é uma pergunta meio geográfica, assim. Como que é a região que você mora? Se tem cidade perto, se é uma cidade estruturada, ou se é uma cidade um pouquinho menor, assim, como que é? Então, algo que eu tinha na minha cabeça era que eu ia para a África. Mas a África não é um país. A África é o continente, né? Então, eu fui para o país de Moçambique, no continente africano. Eu vivo em Maputo, que é a capital de Moçambique, né? E fora a capital tem os estados, que são chamados de províncias, que são ao redor. Então, nós servimos ali em Maputo, na capital, onde já tem a presidência, onde tem aqueles que têm mais dinheiro. Então, há a pobreza ali, há as dificuldades ali. Quando nós vamos mais para as comunidades, para as aldeias, a gente vê as dificuldades. Mas quando a gente vai para o centro da cidade, nem parece que eu estou em Moçambique, porque é muito chique. É muito chique, mais do que São José ou Curitiba, muito mais. Então, a gente viaja para outras províncias, né, para os outros estados lá, que é onde tem mais pobreza, mais dificuldade. No ano passado, em outubro, a gente foi para uma província de lá que se chama Tete, que é a província mais pobre de Moçambique. Lá não tem energia elétrica, não tem água encanada. Para tomar banho, a gente toma banho de bacia. Para usar energia, a gente tem que ter só o telefone assim, ou uma lanterna para a gente poder usar. Durante a noite é muito escuro, né? A pobreza, as crianças, quando você vê uma criança na rua, eles correm para cima de você para pedir comida. E como que fica o nosso coração diante disso, né? Mas Deus vai tratando isso, Deus vai nos ensinando como lidar com essas situações. Então, eu moro atualmente na capital do país. É um pouco mais desenvolvido, mas ainda tem muita pobreza. É muita pobreza. Aonde eu vivo, nós temos 2 poços de água, onde nós podemos utilizar dessas águas, e temos um gerador, porque a energia ela falha muito. Então, tem dias que a gente fica sem energia. E ficar num lugar com 200 crianças, sem energia, a gente fica maluco. Então, a gente tem um gerador que nos mantém, né, durante essas situações. Entendi. E Marlon, para fechar 100% agora, você pode entregar uma palavra de encorajamento para a gente, enquanto Vida Plena, enquanto OneLight, assim, para a gente estar sendo motivado, assim, a estar se envolvendo com missões, a estar se comprometendo com a grande comissão, num total, assim, no geral. Amém. Eu creio que Deus ele já plantou no coração de cada um de vocês essa chama por pregar o Evangelho. Seja na sua escola, na sua universidade, no seu trabalho, Deus, Ele só quer a sua disponibilidade. Ele só quer que você abra os seus braços e diga: Deus, me usa. E Ele vai te usar. Não se sinta pequeno. Eu não sei nada. Não se sinta. Deus, Ele usa o improvável para fazer grandes coisas. A gente vê grandes avivamentos que acontecem são por pessoas que abriram o seu coração para experimentar aquilo que Deus tem para a vida deles. Então, se preparem. Talvez Deus já está queimando no seu coração algo e você diz: isso é meu, isso é porque alguém falou comigo. Não, é Deus que está falando com você. Não olhe para as circunstâncias ao seu redor, mas olhe para Deus. Pergunte para Ele: Deus, o que eu tenho para fazer para o Senhor? Aonde o Senhor quer me usar? O que o Senhor quer fazer através de mim? Se renda diante dEle e Ele vai fazer coisas grandiosas através de você. Amém, Marlon. Queria agradecer o convite que a gente fez para você, né, de estar aqui. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade, por responder todas as perguntas. Eu tenho certeza que foi um momento muito especial, assim, importante para todo mundo. Então, é isso. Muito, muito, muito obrigada. E acredito que seja isso. Vamos dar uma salva de palmas para o Marlon.